Olá, queridos irmãos, telespectadores e amigos de todo o Brasil, da rede agatos.com, TV Web Gospel, apresentando para o mundo inteiro. Eu sou o pastor Heitor Antônio da Silva, sou o presidente desta instituição e também o presidente do Instituto Aviva Brasil, que tem o programa Agatos Brasil, na Rede Brasil Televisão, todos os sábados de 10 às 10h30 da manhã. Temos um outro programa, na Rede Brasil de Televisão também, às terças-feiras, de 22 às 23 horas, denominado Conhecimentos e Assuntos Relevantes, que é um programa da minha instituição, onde entrevistamos pessoas interessantes sobre assuntos igualmente relevantes. Pois bem, estamos aqui hoje para um programa, eu diria, de pulsação máxima, que é, dentro dessa série nossa daqui, da Rede Agatos.com, uma série denominada Programas Especiais. E nosso assunto será o fim dos tempos. Mas fim dos tempos em que perspectiva? Nós não queremos colocar fins dos tempos, nem vamos tratar disso numa ótica alarmista, nada disso. Nós vamos tratar desse assunto com base em pesquisas, em estudos. Eu recebi a semana passada um vídeo áudio de um pastor Marcelo de Carvalho, do Ministério Ciência da Profecia, lá no estado de Santa Catarina, na cidade de Blumenau, e ele passou para o Brasil inteiro, através das suas mídias, e mostrava um vídeo de um rabino, um assunto sobre um rabino que fez um estudo no livro Daniel, tremendamente importante, significativo, de interesse para o nosso tempo. Nós estamos num contexto geral de problemática que mostra, assim, a proximidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Portanto, quero apresentar a todos os nossos queridos telespectadores, irmãos e amigos do Brasil inteiro, aos componentes desta bancada, né? O nosso técnico que está mostrando. Eu, como vocês veem em cima, à minha esquerda está o pastor Júlio César Corte Campo Frederico, que é um pastor da Assembleia de Deus, intelectual. À outra ponta está o missionário Fábio Garcia Sanches, que é da Casa de Oração, um preparo extraordinário, um grande amigo, faz parte também do Instituto Aviva Brasil. E temos abaixo nós temos o doutor Paulo Mendes Glória, não é pastor ainda, mas o será, se der tempo, se Cristo não voltar já. Ele é arquiteto, é da Igreja Batista Renovada, em Cachoeiro de Itapemirim, tá? É um grande amigo, já foi avaliador do MEC, é um grande arquiteto. Ao centro, embaixo, o pastor doutor Germando Soares Silva, que é o diretor-presidente do IBADERJ, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Estado de Janeiro, e diretor e reitor da sua faculdade de teologia, credenciada pelo MEC, da Assembleia de Deus, é um intelectual com mestrado e doutorado. E o pastor que eu me referi, que é do Ministério Ciência da Profecia, pastor Marcelo Carvalho, está com a camisa azul, né? É azul mesmo? Não, é azul, né, Zó? Ele também é um estudioso de escatologia e estamos todos juntos para tratar desse assunto nesta ocasião. Eu estudo escatologia há mais de 40 anos. Eu sou quase 50 anos, 49 anos de ministério, e estudo escatologia há mais de 40 anos, de modo específico. Leio tudo de escatologia. Sou dispensacionalista, pré-milenista e pré-tribulacionista. E esse assunto nós não questionamos, nós não vamos discutir com ninguém, nem mesmo aqui entre os colegas, ninguém vai desacreditar a ninguém, e não estamos aqui para jogar pedra em amilenista, nem milenistas e outros confusionistas que porventura existam, pensando a respeito da morte de Cristo, da vinda de Cristo de outras maneiras, mas vamos tratar agora do fim dos tempos. Pois bem, apresentamos os nossos participantes, e eu não vou rodar o vídeo aqui, pastor Marcelo, para não tomar muito tempo, mas eu quero explicar que o pastor Marcelo, o autor do vídeo, está conosco porque ele é uma autoridade na área, é um escatologista, um estudioso por excelência. A sua igreja é uma igreja focada na profecia, no trabalho de profecia e também evangelístico. E quero deixar bem claro que nós e os colegas não estamos aqui marcando a data da volta do Senhor Jesus Cristo. Nem o rabino Esdras fez isso. Ele também não focou, ele não estabeleceu nada a respeito. Nós realmente não sabemos qual é o dia e a hora desse acontecimento.
Jesus Cristo disse lá atrás que nem ele sabia, só o Pai, nem os anjos dos céus. Claro, naquele momento ele não sabia. Isso quer dizer que ele não saiba hoje, não é, Marcelo? A coisa mudou de lá para cá. Está ali à direita do Pai, quando dá uma catucada, Pai, mas quando é que vai ser? Estou cansado de ficar aqui esse tempo todo. É lógico que ele sabe. Agora, mas naquela condição que ele estava inserido na matéria, no corpo, como homem, ele não sabia. Naquele momento ele estava bloqueado quanto ao dia e hora da volta do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, inicialmente quero passar a palavra para o pastor Marcelo para discorrer sobre o seu vídeo sobre o assunto do Rabino. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com você, pastor Heitor, todos os demais irmãos e pastores aqui convidados. O vídeo que a gente tratou, na verdade é bom fixar isso, né? O prazo da volta de Jesus é diferente da data da volta de Jesus. O que nós tratamos foi exatamente o prazo da volta de Jesus, porque o prazo delimita um período de tempo máximo e não um dia e hora específico. Então, nós mostramos um estudo feito por um rabino, né, o Rabino Weisberg, que já estuda a Torá por mais de 30 anos, e ele tentou demonstrar o ponto de partida da profecia de Daniel, especificamente no Daniel capítulo 12, a partir do verso 11, né? Então, ele tentou demonstrar que a contagem desse prazo, ou seja, a consumação de todas as coisas, começa a contar exatamente quando o sacrifício contínuo foi tirado e foi posta uma abominação da desolação, que é exatamente como Daniel se refere, né? O texto de Daniel diz que e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado até o momento... o texto, eu vou pegar aqui o texto, pastor Heitor, só um minutinho, já vou citar aqui para os irmãos, diz exatamente assim, ó. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado que espere, chega até 1.335 dias. Eu não sei se o pastor Heitor já quer que eu disseque essa profecia na ótica também do Rabino, ou você quer que a gente faça isso mais à frente? Vamos na sequência, veja bem. Vamos analisar esse capítulo, correto, Marcelo? É o seguinte, lá nos versículos 4 e 9, ele se refere a selar o livro até o tempo até o fim do tempo, certo? Versículos 4 e 9, correto? Eu queria, depois desse assunto, que o Paulo Mendes Glória também entrasse. Selar aí, por quê? Vai, Marcelo. Bom, é interessante essa expressão de selar até o tempo do fim, né? Se a gente observar, por exemplo, Apocalipse 5, a Bíblia vai dizer que a destra de Deus, né? Vou citar o texto aqui: vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Aí a Bíblia vai narrando que o anjo diz que bradava com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E aí, ninguém no céu nem na terra foi achado digno de abrir ou desatar os seus selos. Somente um que foi digno de abrir e desatar os seus selos, que é o Cordeiro, que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, veja, essa ideia de selar o selo, selar o livro, traz uma ideia de lacre, né, de fechamento. Ou seja, você não pode conhecer, embora o livro mencionado em Apocalipse 5 fosse escrito por dentro e por fora, ele estava selado, apenas o Cordeiro começa a abrir a sequência dos 7 selos de Apocalipse. Então, quando Daniel 12 se refere que o livro está selado até o tempo do fim, significa que ele não pode ser conhecido até o momento que a humanidade chegasse nesse tempo final. Uma coisa importante a mencionar, pastor Heitor e todos os demais convidados e o telespectador que nos assiste, é que o livro do Apocalipse, no capítulo 22, é interessante que há uma narrativa para que João não selasse esse livro, né? Em Apocalipse diz que não é para selar, e ao mesmo tempo em Daniel há a ordem para que o livro fosse selado, ou seja, para ser descoberto realmente só no tempo do fim. Correto. É interessante que Germano conhece um pastor, não sei se ele está ainda vivo e na Assembleia de Deus, que em determinado momento do seu ministério ele disse que ele tinha lido né, Germano? Aquele pastor que está nos Estados Unidos, ele tinha tido o privilégio de interpretar o que estava escrito no livro, né? Opa, aquele era bom, né? Ele era muito bom. Muito bom. Fechou com ele. A polícia foi atrás dele lá também e se enrolou todo, mas tudo bem. Paulo Mendes Glória. Veja bem,
o pastor Marcelo se referiu a essa questão do tempo do fim. Em determinado momento, portanto, esse livro teria que ser aberto, e será aberto. Exato. Foi aberto. Naquele momento, Paulo, naquele momento, Daniel não tinha condições de entender nada. Por isso, não lhe foi dado o privilégio de abrir, de entender, de compreender a respeito de fim. O que você me diz disso, Paulo? Eu colocaria aqui, além desses dois versículos citados, o 4 e o 9, o 2 e o 13, que fala do tempo do fim, para a gente ter uma compreensão melhor. O 2, a parte B, diz assim: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, a parte B. Né? Aí o 13, ele vai: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, ou seja, o tempo do fim que está determinado, pois descansarás e o fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, ele vai descansar, como está escrito, ele vai levantar para receber a sua herança. Então, aqui, para mim, é bem claro que esse selo, ele só vai ser retirado depois que houver o arrebatamento. Né? Quando ele for levantado e receber a sua herança, para mim é uma clara conotação do tribunal de Cristo com recebimento do galardão. Então, ele vai se levantar para receber a herança dele. Então, só na época dos 7 anos, da última semana de Daniel, é que nós vamos conhecer, saber o conteúdo desses selos. E esse pastor falou que conhece, eu acho que não procede, não. Germano, o versículo 10, e também o pastor Marcelo, o versículo 10 diz: se os ímpios não entenderão, que os ímpios não entenderão, certo? Então o entendimento estará disponível aos não ímpios. Os ímpios não entenderão. E, na verdade, hoje a gente percebe no mundo que os ímpios, os pecadores, os incrédulos, não estão dando a mínima para tudo que se fala de escatologia de volta de Cristo. Eles estão totalmente à vontade, tranquilos, né? Deitados em berços esplêndidos, não acreditam em nada. Os ímpios não entenderão. Isso quer dizer que, em outras palavras, que será dado aos não ímpios o direito de entender, né, Germano? O que você me diz? Eu entendi aí também, colocaria aí mais um texto para a gente pensar. O livro de Oséias 8:11 diz que chegaria um tempo em que as pessoas teriam sede e fome, não de pão e nem de água, mas de ouvir e entender a palavra de Deus. E corrobora exatamente com esse versículo 10, quando diz aqui que muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, nós estamos percebendo aqui que esses sábios exatamente, eu penso como você, eu sou também pré-milenista, creio na palavra de Deus como ela é, creio no arrebatamento da igreja, porque a Bíblia deixa isso bem claro, e estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão se preocupando com o pecado. O Evangelho de Mateus, Jesus, pregando, ele disse exatamente que os últimos dias seria semelhante aos dias de Noé. E nós estamos percebendo o acréscimo da violência assustadoramente no nosso país e no mundo inteiro, o acréscimo da prostituição, do pecado, da sexualidade, que é uma das razões, e Jesus conclui dizendo assim: os últimos dias será semelhante aos dias de Noé. Então, nós estamos vivendo uma prévia desses dias, não está ainda no momento, porque, claro, a igreja está para ser arrebatada. Mas, se passar para o lado das leis, onde os políticos e os congressos e o STF, seja lá o que for, todas as leis são em favor da prostituição, do pecado e cada vez mais. E isso nos mostra que os ímpios jamais entenderão, não estão nem aí para a Bíblia é um livro como qualquer outro. Eu me assustei há poucos dias lendo uma reportagem de um dos líderes da igreja anglicana, onde o cidadão diz que a Bíblia é um livro como outro qualquer. É apenas um livro entre os livros. Então, isso me diz muita coisa, que nós precisamos abrir os olhos, que a igreja entende o que nós entendemos. Interessante que nem como livro a Bíblia é igual aos outros livros, que é o único livro que foi escrito ao longo de um monte de séculos, por centenas de pessoas, correto? E perfeitamente em harmonia. Se você juntar 3 pessoas para escrever um livro hoje, sobre qualquer assunto, não vai haver concordância de jeito nenhum. Né? Pois bem. Agora, interessante que... Concordo, genial.
o que você citou, o texto é maravilhoso, assim como nos dias de Noé, onde casavam, davam-se em casamento, ou seja, as pessoas estão vivendo esperança em tudo aqui, sem nenhum medo, etc, etc. Pois bem, vamos dar uma paradinha para descansar aqui a garganta e vamos assistir umas propagandas e voltamos, porque o Marcelo tem muita coisa para falar também. Amém. Programa Ágatos Brasil. Todos os sábados, às 10 horas da manhã, na RBTV. O avivamento vem através da Palavra de Deus. Não perca esse programa com a apresentação do pastor Dr. Heitor Antônio da Silva. Mude, meu irmão, enquanto há tempo, porque Deus vai realizar um avivamento na sua igreja na terra. Acesse o nosso site, programaagatos.com. É hora de reinventar suas estratégias para continuar a crescer neste novo mercado. Pensamos e planejamos estratégias digitais em um mundo cada vez mais conectado. Nós ajudamos a sua empresa a converter mais leads em clientes, melhorando seu desempenho, alcance e resultados. Estar presente no mundo digital é essencial. Keystarts. Aqui as suas ideias viram players de alto impacto. Acesse keystarts.com.br. Rádio Ágatos, avivamento no seu rádio. Breve disponível na internet. Música gospel, notícias, informação e palavra de Deus para a sua vida. Ouça, curta, compartilhe. Baixe o nosso app e tenha a rádio no seu smartphone. Rádio Ágatos, avivamento no seu rádio. Ágatos Brasil. Você também pode assistir ao programa Ágatos Brasil no YouTube. Diversos sermões em busca do avivamento proferidos por todos os pastores colaboradores. Acesse, compartilhe e se inscreva para acompanhar e ajudar a nossa missão. Confira o endereço em nossas mídias. Programa Ágatos Brasil. Esperamos por vocês. Olá, queridos irmãos. Voltamos com o Fio dos Tempos. Eu quero começar esse segundo bloco fazendo referência a um curso sobre escatologia que será ministrado aqui pela rede agatos.com. Esse é um curso em cima de uma conferência que eu realizei 5 ou 6 edições dessa conferência em várias igrejas de denominações diferentes, né? A Casa de Oração do missionário Fábio Garcia, em Assembleia de Deus, enfim, Casa da Igreja Batista, sem restrição alguma. E esse curso, essa conferência foi transformada num curso de escatologia. Só que há um detalhe, esse curso não será gratuito, porque as pessoas não valorizam as coisas que recebem de graça. E será muito caro, mas muito caro mesmo. Ao longo desse programa, falarei mais ou menos quando ele começa e quanto vai custar. Vai custar o olho da cara das pessoas. Um olho só, para dividir. Voltemos aqui. O que foi descoberto mesmo pelo rabino Isser Weisberg? Pois bem, ele basicamente não garantiu dia, mês e ano, nada disso. Mas vamos ver, dar uma olhadinha só. Quero pedir a atenção do pastor Marcelo, por exemplo, que ele vai ter que escorrer bastante agora. Em Mateus 24:36 diz: naquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Esse é um texto clássico, né? Mas o que falta? Temos que atentar para o que Jesus Cristo disse e para o que Jesus Cristo não disse. Certo, Marcelo? Vamos atentar para o que ele não disse. Pois bem, o que falta? Falta semana, mês e ano. Sendo bem crítico, diríamos que ele não disse que não se possa saber qual é a semana, qual é o mês, qual é o ano. Claro que nós não estamos aqui para designar isso. Nem o Rabino também o fez, nem o Marcelo, que é bom nesse negócio para danar. Já estou sabendo que ele é fera em escatologia. Talvez nem tanto quanto eu, porque eu sou uma fera careca, ele ainda é cabeludo, né? Ele ainda é melhor do que eu. Pois bem, não vamos frisar isso sobre semana, mês e ano, nada disso.
Mas ele mesmo, Marcelo mesmo se referiu a esse versículo como uma citação automática, né, Marcelo? Que as pessoas chutam para se livrar do papo, para não dar sequência à conversa sobre a volta de Cristo. Porque, no fundo, na verdade, as pessoas, mesmo os crentes, não estão muito interessados na volta do Senhor Jesus Cristo no seu tempo, no tempo das suas vidas. Vejam bem, todos nós sabemos, temos a salvação, temos a vida eterna garantida, etc. Cada denominação tem aí um enfoque um tanto quanto particular, né? Os arminianos pensam de uma maneira, os calvinistas pensam de outra, os batistas pensam de tudo quanto é jeito, porque eu nunca vi uma denominação tão misturada quanto a Igreja Batista, certo? Mas, na verdade, o que ocorre, não no meu caso, para mim, o Maranata é a expressão final a ser proferida pelo crente. Maranata é tudo que deve jorrar das nossas bocas. Ora vem, Senhor Jesus. Porque não existe nada mais importante do que isso. Vocês acham que existe? Claro que não, né? Ninguém aqui é louco de dizer isso. Pelo menos diante da televisão, né? O Brasil e o mundo vendo, isso vai comprometer a vocês. A mim não, estou dizendo claramente. Pois bem, Maranata é tudo. Ou seja, ora vem, Senhor Jesus. Mas ora vem, Senhor Jesus, quando? No tempo dele, da vontade dele. Mas, em geral, as pessoas dizem, não, estou bem, eu sou crente, sou salvo, mas para aí. Não, vamos esperar. Tomara que Jesus Cristo espere eu acertar minha vida, construir minha casa, terminar o meu curso, meus filhos crescerem, eu possa ver os meus netos crescerem, etc. Quando eu estiver velhinho, então Cristo vem numa boa, né? No fundo, não é isso, Marcelo, que as pessoas têm na cabeça? Exatamente, pastor Heitor. A situação é muito simples, né? Hoje, especialmente há uns anos atrás, há umas décadas atrás, o crente era mais avivado em relação a essa questão da expectativa da volta de Jesus. E hoje não. Hoje, infelizmente, as pessoas colocam na frente os seus projetos pessoais, amorosos, financeiros, profissionais, em detrimento à volta de Jesus. Esses dias até eu publiquei um cartão onde eu disse que é mais ou menos parecido com a seguinte analogia. É uma noiva que não se interessa pelo dia do seu próprio casamento, correto? Nós somos a noiva, nós somos a igreja, e o casamento acontecerá exatamente nesse momento do arrebatamento. E a noiva que não quer falar da volta de Jesus, que vem com esse jargão evangélico de que ninguém sabe dia nem hora para fugir de todo assunto escatológico, bíblico, é a noiva que não está interessada em se casar, não está interessada no momento do casamento. E, infelizmente, é o que a gente tem vivido nesse tempo final, né? As pessoas, especialmente os cristãos, não querem mais saber, querem botar Jesus de fora da porta e dizer assim, deixa eu primeiro concluir tudo que eu preciso, aí depois tu vem. Infelizmente é assim, né? Júlio, e aí, o que você diz disso? Muito bem, eu quero, antes de dar minha palavra, cumprimentar todos que estão à mesa e também aqueles que nos assistem pela Rede Ágatos. Minha palavra é uma palavra para complementar aquilo que está sendo falado aqui a respeito desse assunto, que é um assunto muito importante para os dias atuais. A nossa igreja hoje brasileira, ela está muito focada em pregar para que as pessoas fiquem aqui. Saúde, casa, carro, mas não está se pregando para que se viva com Cristo uma eternidade. Prosperidade. Né? É isso. Então, a prosperidade está ganhando a respeito da volta de Cristo, onde precisávamos estar nos preparando, ou seja, como muito bem ele falou, o pastor Marcelo, nós como uma noiva que precisamos ansiar por esta volta. Quando nós falamos aqui desse capítulo 24 de Mateus, nós precisamos ter em mente a questão da vigilância. E esse vigiar aqui é vigiar numa qualidade moral de prontidão espiritual. E é o que está sendo afastado das nossas igrejas hoje, que é essa prontidão, esse vigiar, esse ansiar e esperar por Cristo como se ele voltasse hoje, como se hoje fosse os últimos dias da nossa vida. Correto. Voltemos a Daniel. O fim do Holocausto Contínuo, ano de 692. Começa com o pastor Marcelo. Essa profecia, né, pastor Heitor e todos os demais ouvintes aqui, e amigos e pastores, ela traz uma linha profética, né, uma linha profética desde o tempo de Daniel até o final dos tempos, que é exatamente esse momento que a gente está vivendo. E ela começa, o texto de Daniel começa exatamente da seguinte maneira, né,
Diz o seguinte: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Ora, segundo a interpretação do Rabino também, que a gente mencionou no início do programa, o sacrifício contínuo for tirado, o sacrifício era feito no primeiro, no segundo templo em Israel. E o templo judeu, ele foi destruído, o segundo templo, por volta do ano 70 depois de Cristo. Então, em tese, nós poderíamos colocar como marco temporal do início dessa profecia o ano 70, mas não. A profecia começa falando 2 marcos para que a gente comece a contar o período dessa profecia. Diz, desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, ou seja, o fim do sacrifício. Outra versão até vai dizer que quando a oferta regular for cessada, correto? Aí vem outra parte, e posta a abominação desoladora. Outra versão vai dizer que é uma abominação terrível for estabelecida. E nós sabemos que no Monte do Templo, no Monte Moriá, há a cúpula dourada, o Domo da Rocha, que é um lugar islâmico, um local muçulmano. Inclusive os cristãos, os judeus não podem orar, naquele local. Então, aquilo ali nada mais é do que uma abominação, porque todo tipo de idolatria, a própria Bíblia diz isso também. Se nós pegarmos textos, por exemplo, como Levítico 26, 30, Deuteronômio 7, 25, Deuteronômio 12, 31, diversos textos a Bíblia vai chamar de idolatria à abominação, correto? É uma das espécies de abominação que Deus tem por existente na sua palavra, na sua lei, Então, desde o tempo que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação, haverá 1290 dias. Ora, a abominação foi posta, segundo essa interpretação, exatamente no ano 692 depois de Cristo, que foi quando foi concluída e construída o Domo da Rocha, a Cúpula Dourada. Dali, nós devemos contar 1290 dias, que, na verdade, se referem a anos, onde nós vamos chegar no ano de 1982. Essa é a primeira parte da profecia. E logo depois há uma sequência, no texto de Daniel, que diz o seguinte: bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. Mas não são 1335 dias contados do término dos 1290 dias, não. Os 1335 dias se referem ao início da profecia e o remanescente dos 1290 dias. Então nós temos 692 depois de Cristo, quando foi posta a abominação da desolação. Depois nós temos 1290 dias, chegamos no ano de 1982, e subtraindo 1335 de 1290, nós chegamos a mais 45 dias ou 45 anos, que vai chegar exatamente no ano de 2027. Outra forma de contar essa profecia é pegar de quando foi posta a abominação da desolação, que foi no ano 692 depois de Cristo, mais 1335 dias, ou 1335 anos, que dá exatamente no ano de 2027. Obrigado. Paulo Mendes Glória. Paulo, independendo da questão de localização específica ou absolutamente correta, isso pouco importa. A verdade é que é o monte do templo, a localização pode ser um pouco à direita, um pouco à esquerda, isso aí, você já definiu isso, isso não precisa ser colocado. Já viu numa palestra já transmitida pelos nossos programas aqui, do qual você faz parte, com grande sucesso, graças a Deus, não sucesso para a sua honra, mas para a honra e glória de Deus. Na verdade, esse Domo da Rocha, essa cúpula, na sua perspectiva de hebraísta, de estudioso, realmente uma abominação? Paulo Mendes Glória. Bom, pastor, com relação à localização dela, se a gente for ver alguns estudos arqueológicos, a gente tem uma linha que defende que o Domo da Rocha ela não está assentada no mesmo lugar do primeiro e do segundo templo, que eles estariam de frente da Porta Dourada. Então, tem uma linha arqueológica, uma linha histórica muito forte, na qual eu concordo, que para se construir esse terceiro templo, não há necessidade de destruir o Domo da Rocha, porque o local original é exatamente em frente à Porta Dourada. Mas com relação aqui a cessar do holocausto, eu entendo da seguinte forma. Daniel 9, 27 diz, ele fará firme aliança, quem? O iníquo, o anticristo. Fará aliança com muitos por uma semana. Seria a última das 70 semanas de Daniel.
na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. Ou seja, na metade desses 7 anos, aí começa a ele mostrar uma nova fase do governo dele, né? Que aí vai coincidir com a retirada dos selos do livro. Então, na minha concepção, esse cessar o sacrifício já seria no templo. Paulo, veja bem, mas temos que entender o seguinte: esse templo será reconstruído e quando a besta assumir o poder, vai assumir o poder e o sacrifício será restabelecido, sim, e vai cessar no meio. Então, tanto pode se referir ao aspecto geral quanto ao aspecto particular dentro da 70ª semana de Daniel, com que eu concordo. O que é interessante é que nós temos em Daniel, na Bíblia toda, parábolas, referências, símbolos, e a 70ª semana de Daniel é uma semana de anos, são 7 anos, correto? Então, entender esses anos, esses dias colocados aí, e muito bem citado pelo pastor Marcelo e pelo Rabino também, como anos é perfeitamente factível, correto? Pois bem, então vamos lá. Um comentário meu, uma coisa interessante que eu acho, olha só. O significado da cúpula dourada, símbolo de desobediência e profanação. Aliás, desobediência de Abraão. Vejamos, senhor Marcelo, você que é bom nisso. De Abraão, em não confiar na promessa de que da descendência dele sairia aquele que geraria praticamente toda a cultura, toda a raça, certo? E ele acabou entrando na conversa da mulher, quer dizer, mais uma vez o homem faz um papel de idiota e vai na conversa da mulher, não que conversa de mulher não seja coisa boa, é sempre muito boa, tá? Não estou reclamando, não. Tá? Eu gosto tanto de mulher que eu tenho uma há 52 anos, e é a mesma, certo? Há 52 anos, tá? Pois bem, ele faz, Abraão faz exatamente o que Adão fez, dando ouvido a Eva. Não é interessante, né, Paulo? Ele faz a mesma coisa, deu ouvido a sua mulher e engravidou uma escrava e gerou um camarada chamado Ismael, porque os árabes, os arqui-inimigos de Israel, são os árabes, são os muçulmanos, embora haja muitos outros povos muçulmanos brasileiros, etc. Mas é isso aí que aconteceu. Eles são os ismaelitas, certo, Marcelo? Exatamente. Certo? Nós estamos agora aqui no programa, recebemos uma visita aqui, vocês não verão, ele não tem a orelha grande, é um gaúcho, a orelha não é grande não, mas ele é ouvidor. Ele está aqui porque ele vai participar de um outro programa que vai nascer desse aqui, que é sobre o momento atual, quiser, essa nova ordem mundial. Ele já participou de um outro na TV, está aqui como ouvidor, embora as orelhas sejam bem modestas, bem pequenas. Pois bem, então, vamos lá. Marcelo, você já colocou essa questão da matemática bem clara aí. Então, a partir desse momento, do ano 692, essa é a premissa do Rabino. Chegar-se-ia até 2027, certo? Certo. Assim, ó, é importante colocar, esqueci o nome do doutor ali que estava mencionando antes. Paulo mesmo. Doutor Paulo. Eu até entendo, conheço também essa corrente da arqueologia, de que o terceiro templo não ficava exatamente ali no local do Domo da Rocha, mas a gente sabe que o coração do mundo é Israel, de Israel é Jerusalém, de Jerusalém é o Monte do Templo. E é importante a gente registrar que no ano 632, depois de Cristo, quando houve ali a morte de Maomé, naquele momento, naquele período da história ali, houve a incursão, né, dos árabes, o califado islâmico contra Jerusalém. Então, exatamente nesse momento em que houve a ruptura entre a adoração, digamos assim, ao Deus de Israel com Alá e outros deuses, né, que é o Deus do Islã. Então, eu entendo realmente que essa possibilidade é possível, que o doutor mencionou sobre a questão da posição geográfica, mas e também conheço essa interpretação de que o sacrifício contínuo ele pode cessar na metade da tribulação, quando o anticristo se levanta, né, e começa a perseguir o povo judeu. Mas aí a gente tem também alguns problemas, porque talvez essa contagem de 1.290 dias, de 1.335 dias, ela se remete muito para frente desse período, né?
ou seja, do período da tribulação. Então, essa interpretação do Rabino, ela é uma interpretação extremamente razoável também, porque se a gente levar em consideração que a cúpula dourada, né, o Domo da Rocha, e logo a mesquita também que tem ali no Monte do Templo, que é a Haram al-Sharif, tudo isso aí é uma abominação para Deus, porque está situado em Jerusalém, a terra santa, né, a terra do povo de Deus, e isso remete-se também à idolatria, e a Bíblia chama a idolatria de uma abominação. Eu acho que faz muito sentido, né? A gente não pode, obviamente, dizer que é uma visão consolidada, que não há possibilidade de erro, mas é sim uma corrente bem interessante e que nos leva até o ano de 2027. E aí isso também encaixa com outra profecia, que é a profecia que Jesus falou a respeito da figueira, né? A figueira florescendo, que a gente sabe ser Israel. Sério, eu quero dizer aos meus colegas e a todos os telespectadores queridos e amados, e até aqueles que são odiados, não importa, mas que nos assistem e nos assistam, isso não contraria a Bíblia, que a Bíblia é um livro vivo, é a palavra de Deus. O que interessa é Jerusalém, interessa é o monte do templo, ali é sagrado e foi profanado. Isso é perfeitamente compatível com a Bíblia. E outra vez eu afirmo aqui, eu enfatizo aqui, que não estamos marcando nada. Nem o rabino, com toda a sua cultura, nem ele estava marcando coisa alguma, né? Até porque o Messias que é esperado pelos judeus não é exatamente o Messias que nós recebemos, não. Certo, colega? Eles têm uma perspectiva messiânica diferente da nossa. E aqui, esses 6 de todos os crentes em Cristo sabem muito bem disso. E uma coisa interessante é que esses rabinos são seríssimos. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos, o Dr. Mark Abreu, é um neurologista, o criador do processo de indução de proteína de choque térmico, que faz tratamentos de doenças neurodegenerativas. A minha esposa fez 3 induções lá, uma melhora extraordinária, muito portadora de Parkinson. Eu também fiz por causa do diabetes tipo 2, a mellitus, e tive uma melhora significativa. 3 semanas depois de fazer a indução, eu de barriga cheia fiz uma hipoglicemia, ou seja, o negócio funciona realmente, né? A indução de proteínas. Esse médico trata de judeus lá e disse para mim, pastor Heitor, eu preciso que o senhor conheça um rabino aqui em Connecticut, lá perto de Nova York, lá no estado de Connecticut, Westport. Esse homem é um estudioso da Bíblia, ele é um santo. Na verdade, os rabinos que se aplicam aos são homens com um preparo, com um temor de Deus, têm um conhecimento fabuloso. Eu não incluiria esse homem no meio dos abomináveis, mas realmente um servo de Deus. Bom, então, o Messias é diferente, são olhares diferentes, certo? De tempo. Vamos ao intervalozinho e voltamos já já. Programa Ágatos Brasil. Todos os sábados, às 10 horas da manhã, na RBTV. O avivamento vem através da Palavra de Deus. Não perca esse programa com a apresentação do pastor Dr. Heitor Antônio da Silva. Mude, meu irmão, enquanto há tempo, porque Deus vai realizar um avivamento na sua igreja na terra. Acesse o nosso site, programaagatos.com. É hora de reinventar suas estratégias para continuar a crescer neste novo mercado. Pensamos e planejamos estratégias digitais em um mundo cada vez mais conectado. Nós ajudamos a sua empresa a converter mais leads em clientes, melhorando seu desempenho, alcance e resultados. Estar presente no mundo digital é essencial. Keystarts. Aqui as suas ideias viram players de alto impacto. Acesse keystarts.com.br. Rádio Ágatos, avivamento no seu rádio. Breve disponível na internet. Música gospel, notícias, informação e palavra de Deus para a sua vida. Ouça, curta, compartilhe. Baixe o nosso app e tenha a rádio no seu smartphone. Rádio Ágatos, avivamento no seu rádio. Ágatos Brasil. Você também pode assistir ao programa Ágatos Brasil no YouTube.
diversos sermões em busca do avivamento proferidos por todos os pastores colaboradores. Acesse, compartilhe e se inscreva para acompanhar e ajudar a nossa missão. Confira o endereço em nossas mídias. Programa Ágatos Brasil. Esperamos por vocês. Olá, queridos irmãos e amigos, telespectadores da rede Ágatos.com, TV Web Evangélica. Aqui estamos com um programa sobre fim dos tempos, né, tratando só com especialistas. Somos cobras aqui. Né? O tempo do fim de Daniel. Eu quero jogar a bola lá para o Fábio Garcia Santos, né, formado da Faculdade Teológica Batista de Brasília, da Casa de Oração, meu amigo. Ele é o maior homem entre nós, no tamanho pelo menos, né, Fábio? Uns 2,10 metros, mais ou menos, de altura. Fábio, o tempo do fim de Daniel seria aquele Odinon, que se refere ao princípio das dores? Você concorda comigo? Bom, pastor Heitor, é uma alegria muito grande poder participar aqui dessa mesa. Queria cumprimentar todos os pastores aqui, o pastor Júlio ao meu lado e os pastores que estão participando aí de maneira remota também. Eu me sinto aqui como um aprendiz. Eu disse para o pastor Heitor que eu não poderia estar nessa mesa aqui porque reconheço as minhas limitações para falar de um assunto tão complexo, né? Então, tem tantas ideias, tantas opiniões, mas eu me sinto honrado pelo convite de participar. E o tema do fim dos tempos é o tema que me causou muito sofrimento na minha adolescência. Eu sou criado num lar evangélico e nasci, e a minha mãe, para tentar me converter, ela o tempo todo falava que Jesus ia voltar e eu tinha medo de ficar para trás. Então, foi a forma que a minha mãe achou para me evangelizar e deu certo. Eu também. E o pastor Heitor, no prospecto aqui que o senhor passou para a gente, da forma como seria passado aqui esse programa, o pastor colocou para nós aqui em relação à questão do princípio das dores, os sinais da vinda do Senhor Jesus. E, na verdade, Mateus capítulo 24, nós encontramos os sinais da volta de Cristo, que são narrados ali pelo Senhor. Temos ali o engano religioso, guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, pestilências, aumento da ciência, aumento da iniquidade, esfriamento do amor, perseguição religiosa, apostasia e também o aparecimento do homem da iniquidade. Fábio, não está acontecendo nada disso atualmente, né? Exatamente. Muitos desses sinais, eles já existem há muitos anos. Terremotos, por exemplo, sempre ocorreram. O que está acontecendo agora são as dores de parto que estão se aproximando, estão sendo mais... a cada momento estão aumentando e as dores estão intensificando. E o que nós estamos assistindo é realmente... com todas as evidências que está afunilando o momento, está chegando a hora. O Rabino está falando aí que até 2027 a gente não tem essa tranquilidade, essa segurança de dizer isso, mas o que nós sabemos é que estamos realmente às portas do retorno do Senhor Jesus. Germano, você é bom nisso também, eu sei que você é bom, né? Está preparado para subir, né? Com certeza. Eu estava conversando com uma funcionária minha, que é da Assembleia. No bloco passado, tinha uma fala que você colocou ali, acho que você deu sobre a questão árabes e israelita, mas eu acho que ela cabe nesse ponto aqui dos princípios das dores. O livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 20, diz: quanto a Ismael, também tu tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, o farei frutificar e farei grandissimamente 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Isso aqui é uma resposta de Deus a Abraão, dizendo para ele o seguinte: olha, quanto a esse garoto aí, isso é problema seu, porque Ismael significa condescendência de Abraão, quando ele deveria ter tomado uma atitude e não tomou, significa precipitação de Sara, porque Deus nunca conversou com ela dizendo que ela não teria filhos,
E todo o diálogo de Deus foi com Abraão, que ela sabia, era Abraão que passava para ela, e o outro interesse de Agar. Qual é a empregada que não quer ter um filho do patrão, né? Mas aí nós vemos aí agora o versículo 21 dizendo assim: a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz nesse tempo determinado no ano seguinte. Para quem crê em profecia, essa é uma verdadeira, porque Sara não estava grávida, porque a mulher só precisa de 9 meses. Deus restaura o útero de Sara, Deus dá a Isaque, do qual vem a descendência do Messias verdadeiro, que é Jesus Cristo. Como o senhor falou bem, o Messias que os judeus esperam não é o nosso Senhor Jesus Cristo. É só isso aí que eu queria colocar, porque esse princípio das dores já vem há muito tempo. E é para responder que árabes não são israelitas e israelitas não são árabes. Só isso. Tá certo. Mas, Germano, aí a questão principal que eu toquei aí, o que eu levantei a bola, é sobre essa questão do princípio das dores. Só para lembrar, e você sabe muito bem, mas os colegas dizem sempre, quando a palavra fala, a palavra odinon, mas seria odinon, que é o tipo de dor de parto, aquela dor que a mulher sente, vai aumentando a intensidade e diminuindo o prazo entre uma dor e outra. Exato. De tal maneira que vai aumentando a intensidade, diminuindo a frequência, de maneira tal que chega o momento que nascem os filhos. Hoje nós estamos com essas dores de parto de modo bem visível, eu creio, né? Olha, o que nós temos praticamente em todos os setores acontecimentos significativos apontando para o afunilamento ao que o Fábio falou agora, não? Sim, concordo com o senhor, e a olhar até para dentro do nosso trabalho escatológico e dos estudiosos da Bíblia. A maioria das pessoas hoje são liberais em questão de teologia e em questão de escatologia, sempre deixando a Bíblia de lado e querendo dar uma explicação meramente humana. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, ela sempre foi, ela é e ela sempre será, porque a Bíblia é eterna. Então, é preciso que os pastores, como esses colegas que estão aí, são homens de Deus, continuem afirmando isso. E o que nós estamos vendo hoje é, como disse o doutor Marcelo, a coisa está cada vez piorando, e igrejas que a gente percebe hoje que elas têm tudo lá, elas têm, como disse Jesus lá no capítulo 5 de João, elas têm um nome bonito, Porta das Ovelhas, não sei o que, não sei o que, elas têm prosperidade, elas têm facilidade, elas querem resolver o problema, elas dão tudo de bom, menos o arrependimento do pecado, porque as pessoas hoje vivem como se elas não tivessem pecado. Qualquer igreja que elas estão, está tudo certo, vai para o céu. Não é bem assim. O pecado cresce cada vez mais até dentro das igrejas. E é isso que a gente precisa alertar o nosso povo para o arrependimento, para perdoar e para estar atento, porque a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, Jesus vem buscar a igreja. Eu estou contigo na palavra Maranata para dizer, ora vem, Senhor Jesus. Exatamente, Germano, e aquela se Jesus está às portas e bate, é usado muito esse versículo aí na temática evangelística, né? Está batendo a porta do seu coração. Sim. Não, aquele versículo é dito para a igreja. Para a igreja. Está batendo a porta das igrejas para que ouçam, para que mudem. E daí é o enfoque do nosso trabalho, né, Germano e Fábio? Exatamente. Ou seja, o enfoque de busca de avivamento. Isso é uma necessidade. Né? Porque se continuar... Jesus está batendo na porta das igrejas, mas as igrejas têm liberalismo teológico, feminismo, um monte de coisa que não deixa Jesus entrar. Jesus quer até entrar, mas ele está do lado de fora. Ideologia de gênero, agora, recentemente, não é uma questão de não vou tocar o nome do santo, né? Não vou falar nada a respeito do nome do camarada. E ele diz que a Bíblia é insuficiente, ela precisa ser atualizada, né? Ela precisa ser atualizada, porque nós estamos pegando o pessoal homossexual e estamos mandando para o inferno. Eu mando para o inferno com o maior prazer. Eu não tenho problema nenhum, não. Eu mando, empurro, ajudo, atropelo. Ainda mais eu que uso carro blindado, passando na minha frente, pode passar à vontade, não tem problema. Eu passo, inclusive, por cima. A suspensão é bem segurança, bem segura, etc. Olha, veja só. Aí agora, recentemente, se não me engano, no sermão passado, de sábado passado,
do Viva Brasil, eu faço referência. A Bíblia diz o seguinte: olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Olha só, Marcelo, interessante, né? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, passou, mudou, né? Tudo se fez novo. Há um outro versículo que diz o seguinte: aquele que roubava, não roube mais, aquele que matava, não mate mais, aquele que furtava, aquele que adulterava, papapá. Então, essas coisas realmente não pode fazer. Aí eu citei a seguinte expressão: rifar o fiofó pode, né? Ou seja, aquilo que é classificado como uma abominação, né? Que é rifar o fiofó. Aí a minha esposa disse: você falou isso? Eu digo: o que eu falei? Eu não falei palavrão, né? Todo mundo entendeu claramente o que é rifar o fiofó. Quer dizer, vamos tolerar dentro da igreja esse tipo de gente que é de ponta a ponta tratado na Bíblia como abomináveis? Não, Marcelo? O cidadão que você citou, ele falou de 3 referências bíblicas. Mentira, eu gosto mais de 200 a ele. Mais de 200. Que bate aquela bobagem que ele falou, né? Mas só que a Bíblia também diz que nos últimos tempos vão aparecer pessoas com comichão nos ouvidos, né? Querendo ouvir aquilo que está de acordo com o seu querer. A reconstrução do templo. Paulo Mendes Glória. Cadê o Paulo? Caiu, Paulo caiu. Então, Paulo caiu fora. Coitado, a transmissão dele caiu. Então, a reconstrução do templo. Vamos, então, com o Marcelo. Marcelo, nós sabemos que Israel tem todo o templo, o terceiro templo, prontinho, pré-moldado para reconstruir, consegue isso em uma semana, ou um pouco mais. O que você me diz disso? Porque nós temos lá o Instituto do Templo, né, responsável, um dos principais organismos responsáveis para a reconstrução do templo, e já tem maquete, já tem projeto de engenharia, né? Tem escolas em Jerusalém que estão prestando cursos para treinamento dos sacerdotes e dos levitas. Você vê, inclusive, nessas aulas, eles abordam vários assuntos, como a aplicação da tecnologia moderna para dentro do terceiro templo, matemática do templo sagrado, serviço do templo, teoria e prática. Tem as naves do templo sagrado, informações de engenharia, desenho, topografia do monte. Você vê também outros preparativos, como a busca pela novilha vermelha, né? Cumprindo, inclusive eu tenho uns vídeos no canal, não sei se eu posso citar aqui, pastor Heitor, mas de qualquer maneira, a gente tem alguns vídeos no canal sobre essa novilha vermelha. Recentemente foi encontrada uma novilha vermelha na Colômbia, trazida para Israel. Há outras que estão em local secreto em Israel, passando por testes para ver se vão se enquadrar no texto de Números 19. Então, assim, todos os preparativos estão sendo feitos para a reconstrução. E a estimativa dos judeus é que eles conseguem realmente reconstruir um templo em semanas. Talvez 3 meses, 4 meses, eles conseguem botar o templo de pé. Então, realmente, falta só o pontapé inicial. Agora, Israel, junto com o presidente dos Estados Unidos, né, intermediando esses acordos, tem firmado vários acordos no Oriente Médio, com Bahrein, com Emirados Árabes Unidos. Agora, é possível que entre a Arábia Saudita e também outros países que historicamente sempre foram hostis a Israel. E, inclusive, há menções nesses acordos, que são chamados acordos de paz, sobre o Monte do Templo, ou seja, reservar um espaço no Monte do Templo para o terceiro templo, porque isso seria, entre aspas, bom para os judeus e também bom para os árabes, porque os árabes têm o acesso difícil, dificultado também, segundo eles, né, na Cúpula Dourada, na Mesquita. Então, isso, em tese, atenderia as duas partes. E, claro que nós temos que esperar o resultado de tudo isso que está acontecendo, mas se esses acordos avançarem, é possível que haja uma agenda também, especificamente sobre o Monte do Templo, e aí, claro, a gente vai entrar nessa questão da reconstrução do templo muito rapidamente. Pois bem, uma coisa, o nosso próximo item, que cabe ao Germano e ao Júlio, eu vou começar pelo Júlio, a produção dos utensílios para o templo. É verdade que já estão com todos os utensílios, Júlio? Já há até algumas matérias, vocês podem até pesquisar no Google, onde já há todos os utensílios prontos e já até há museus expondo esses utensílios prontos. Ou seja, ao ser reconstruído o templo, já está tudo preparado, já está tudo pronto em Israel para a efetivação do terceiro templo.
Fábio, uma coisa interessante. Isso está acontecendo, isso tudo está acontecendo no nosso tempo. Agora, seria muita coincidência, né? Não seria... Vocês acham mesmo que os judeus estariam perdendo tempo, estariam produzindo tudo isso se não estivesse por trás a mão de Deus orientando com vista a essa finalização? Existe o tempo de Deus, né? O momento que está se aproximando. Existem as Escrituras, tudo que já foi profetizado, que já está escrito, que é motivo de estudo. Inclusive, o tema do programa de hoje é o Rabino, a profecia de Daniel, capítulo 12. E, na verdade, não pode ser uma coincidência. Tudo que tem sido já anunciado, já tem sido dito, é para mostrar a atualidade da palavra de Deus, que não precisa de nenhuma atualização, ela é eterna. Ela é eterna. Fábio, colegas e amigos e irmãos, o Paulo Mendes Goulart está fora ainda, né? Não está conseguindo, está tentando conectar. Mas o interessante é que... Paulo voltou. Pegamos aqui um pouco daquilo que seria ser, mas não tem problema. O tempo será reconstruído, aí semanas, já sabemos que os utensílios estão todos prontos. Agora, vai faltar um utensílio ali. Não é um utensílio, é uma peça fundamental lá do Santo dos Santos, que é a arca, não é? Aquela arca lá de trás sumiu, desapareceu. Em determinado momento, aquela confusão de povos lá, nações, etc., ela dançou. Mas observa que lá em Apocalipse há uma referência, e a arca, não é uma arca, interessante, lá em Apocalipse, e a arca foi vista no templo, no santuário. Eu, aqui cá, com os meus botões, com a minha velhice entronizada, né? Aqui os dois mais velhos presentes, foi eu e o Glênio, certo? Juntando nós dois a quase a eternidade, né, Glênio? Pois bem, pois bem, nós com a nossa velhice entronizada, eu acho que aquela arca lá do final de Apocalipse é verdadeiramente a arca lá de trás. Eu acho. Então, não há necessidade de se discutir isso aqui. Mas, em princípio, nesse momento que o templo for reinaugurado pela terceira vez, não é, Paulo? Vai faltar a arca, não é? O que você me diz disso, Paulo Mendes Glória, o arquiteto de plantão? Eu, sinceramente, acredito que essa arca esteja guardada. Né? Ela, na captura de Jerusalém, ela foi guardada por alguém. Eu acredito que ela esteja sendo mantida. Preservada, eu também acho. Tá? Ela é sumamente, porque ela é representativa de todo o poder, de toda a manifestação da santidade e da glória de Deus. Mas o Germano também falou, não é só uma questão de utensílios, também o treinamento dos serviçais, não é, Marcelo? Está sendo feito. Eles estão treinando os novos serviçais. Isso será que está incluindo também aí os sacerdotes? É uma coisa complicada, né? O pastor Heitor está falando comigo? Sim, é com o Marcelo. Na verdade, assim, há escolas, né, em Jerusalém treinando sacerdotes, treinando levitas. Inclusive, eu li uma matéria que foi deslocada uma pedra de 4 toneladas para ser a pedra angular, né, da reconstrução do terceiro templo. E, inclusive, a produção de azeite puro, né, para que hajam ali os rituais dentro do terceiro templo. Então, realmente, pastor Heitor e todos os queridos convidados, as coisas estão acelerando muito rapidamente. E eu penso da seguinte maneira, né? A gente estava falando no começo sobre os ímpios, sobre os justos. Eu creio que esses ímpios estão incluídos, aliás, esses justos estão incluídos também aí os judeus messiânicos, né? Porque eu, por exemplo, converso com muitas pessoas que assistem o meu canal no YouTube do Ciência da Profecia na internet, e muitas pessoas de Israel falam comigo e são perfeitamente cristãos. Eles creem em Yeshua, em Jesus, eles, sabe, é o Espírito Santo quem os convenceu, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, veja bem, eu vejo que, como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 2, o apóstolo Paulo disse que é Deus quem opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então, quando nós estamos em Deus, todas as nossas vontades, tudo aquilo que nós fazemos e que nós temos vontade,
Não somos nós, mas é o Espírito Santo através de nós. Então, todo esse movimento em Israel, com certeza, que o pastor Heitor mencionou anteriormente, não pode ser algo assim, os judeus estão totalmente fora do tempo, estão totalmente alienados, e toda essa movimentação é para algo que vai acontecer daqui a 1000 anos, daqui a 500 anos. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que realmente Deus opera tudo em todos e através de todos. Deus, por exemplo, chama Nabucodonosor de meu servo, né? Deus diz que endureceu o coração de Faraó para que ele pudesse lá estabelecer todo o seu propósito no Egito. Então, eu acho que, da mesma maneira, Deus está movendo todas as coisas em Jerusalém, em Israel, através do Instituto do Tempo, porque a hora está chegando, entendeu? Marcelo e meus colegas, todos os colegas, em nenhum momento da história, se reuniu tantos fatores, tanto em termos de princípio de dores, tanto em termos de acontecimentos. Estamos no meio de uma pandemia e que, pelo que nós sabemos, ela está piorando. Ela está piorando. Tá? Ela é uma pandemia de natureza universal. Ela é diferente de todas as que aconteceram anteriormente, que tiveram um foco central em uma cidade, em um continente, e pegou alguns poucos casos fora. Essa não, essa está democraticamente. Estamos falando de democracia, aliás, curiosamente, todos os países, todas as instituições que falam em democracia, são elas exatamente as que não são democráticas. Né? Democracia é uma palavra pelos antidemocráticos do que pelos democratas, certo? Pois bem, então, esse tempo nunca ocorreu na história um momento tão significativo em termos de acontecimentos, de fatos, de misérias e de busca de Deus por parte do povo de Deus. Que o povo de Israel é o povo de Deus, sim, não adianta dizer que não é, porque é. Né? Olha só, um texto bíblico que todos nós conhecemos, em ti serão benditas, né, Germano? Todas as nações da terra. Existe um outro povo no mundo que possa ser escolhido como sendo um povo em que todas as nações da terra sejam benditas, né, Paulo? Existe? Não existe, né? Bem, agora, 3 anos e pouco atrás, eu fui operado, tinha um câncer, né? Eu tinha um câncer, novidade para ninguém, ter câncer hoje é bobagem. Quando eu era criança, alguém com câncer vai morrer, agora está com câncer, vai se tratar, aí que vai viver mesmo, né? Eu tive um câncer e fui operado por uma máquina da Vinci, que é um robô. O médico ficou a 30 metros de distância de mim, certo? Os 3 profissionais ficaram ao meu lado, era para não meter a mão em mim, só que faltasse luz, caísse o sistema. Ele ficou a 30 metros de mim, me operando, era o Da Vinci, fabricação de quem? Desenvolvimento de quem? De judeus. Existe hoje tecnologia na área de saúde, medicamentos e desenvolvimento geral em Israel, que o mundo desenvolvido não sabe que existe. Que existe em Israel hoje, nem mesmo nos Estados Unidos sabe. Tamanho desenvolvimento. E eles estão mobilizados todos nesse propósito, na espera de Cristo. Seria muita coincidência, né, Marcelo? Seria muita coincidência e não. Pois bem, antes de terminar esse bloco, vou reforçar. Fala com todo mundo, com todos os amigos, que será oferecido por esta instituição, pela Rede Ágatos, um instituto nosso de formação, um curso de escatologia perfeito. Quem vai dar esse curso é esse bonitinho que está falando com vocês agora. E vai custar caro. Vamos a uns intervalos, um descansozinho aqui a nossa garganta. Vamos lá, chefe. Programa Ágatos Brasil. Todos os sábados, às 10 horas da manhã, na RBTV. O avivamento vem através da Palavra de Deus. Não perca esse programa com a apresentação do pastor Dr. Heitor Antônio da Silva. Mude, meu irmão, enquanto há tempo, porque Deus vai realizar um avivamento na sua igreja na terra. Acesse nosso site, programaagatos.com. É hora de reinventar suas estratégias para continuar a crescer neste novo mercado. Pensamos e planejamos estratégias digitais em um mundo cada vez mais conectado. Nós ajudamos a sua empresa a converter mais leads em clientes, melhorando seu desempenho, alcance e resultados. Estar presente no mundo digital é essencial. Keystarts. Aqui as suas ideias viram players de alto impacto. Acesse keystarts.com.br. Rádio Ágatos, avivamento no seu rádio. Breve disponível na internet. Música gospel, notícias,
Informação e palavra de Deus para a sua vida. Ouça, curta, compartilhe. Baixe o nosso app e tenha a rádio no seu smartphone. Rádio Ágatos, avivamento no seu rádio. Ágatos Brasil. Você também pode assistir ao programa Ágatos Brasil no YouTube. Diversos sermões em busca do avivamento proferidos por todos os pastores colaboradores. Acesse, compartilhe e se inscreva para acompanhar e ajudar a nossa missão. Confira o endereço em nossas mídias. Programa Ágatos Brasil. Esperamos por vocês. Olá, queridos amigos, telespectadores da Rede Ágatos.com. Retornamos agora ao quarto bloco. Esse programa tem 5 blocos. Nós temos que deixar chegar a 50 e não podemos de jeito nenhum. Né? O renascimento de Israel. Uma curiosidade, todos os colegas sabem disso. Israel foi proclamado o seu retorno, ele retornou. No dia seguinte saiu a norma, eles foram. Pois bem, os judeus tomaram posse da terra em 14/5 de maio de 48, né, Marcelo? Exatamente. A resolução da ONU foi a resolução 181, que foi votada em 47, correto? Que aprovou, e a proclamação foi em 14 de maio de 48, e aí nós estamos também mais uma linha profética da questão do que Jesus falou em Mateus 24, 32, né, até o versículo 34, sobre a parábola da figueira. Então, todo mundo aqui sabe, com certeza, né? Todos são doutores, pastores, e o telespectador também deve saber, com certeza, que Israel ficou sem terra por quase 2000 anos, né? E muitas profecias diziam que Israel voltaria a ser nação em um só dia. Profecias de Isaías, enfim, outros textos. E exatamente isso aconteceu através dessa aprovação na ONU. E de lá para cá começamos também a contar aí um novo período profético, que é o que Jesus falou em Mateus 24 sobre a parábola da figueira, né? Certo. Agora, interessante é que Israel voltou à sua terra e os árabes invadiram imediatamente. Eles nem tinham acabado de desarrumar as malas e os árabes entraram. A primeira guerra começou exatamente no dia seguinte à entrada e durou até janeiro de 1949. Até janeiro de 49. E os judeus venceram essa guerra. Depois vem a Segunda Guerra, a Guerra de Suez, em 1956, certo? Os judeus também saíram vitoriosos. Depois vem a Terceira Guerra, a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Ela é também conhecida como a Guerra das 100 Horas, porque foram 100 horas exatamente, né? Pois bem, os judeus acabaram com a Força Aérea da RAU, então República Árabe Unida, né? Nenhum avião decolou, porque eles bombardearam as pistas, fizeram buraco em todas elas, ficou todo mundo no chão esperando a morte, certo? Interessante. E depois vem a Quarta Guerra, a Guerra do Yom Kippur. Isso aí é sintomático, ou seja, era a mão de Deus. Ninguém consegue destruir aquele povo. E há um detalhe, o Marcelo sabe, e o Glênio que está ali sentado, que é o nosso ouvidor de plantão, né? O povo Israel está em estado de guerra constante, preparado para a guerra o tempo todo. Todo mundo lá é militar, não existe esse negócio de escolhido. Tem os profissionais, mas os que saíram, que voltaram, estão armados. Você entra em um shopping, está lá uma pessoa passeando para lá com um fuzil no ombro, ela está de serviço ali. E se a qualquer momento eles entram em guerra. Toda a população é constituída de soldados, preparados para a guerra, mas nunca perderam uma guerra. 4 guerras seguidas. Marcelo, isso aí é sintomático? Com certeza, né? E isso remonta, né, pastor Heitor e todos os irmãos queridos aqui, isso remonta lá em Gênesis, né? Há um texto que diz que os árabes, né, os descendentes de Ismael, da descendência que não foi a descendência que Deus, teoricamente, né, instituiu, porque nós sabemos também que Deus tem um plano macro, diz que eles seriam homens ferozes, os árabes, né, eles serão um homem feroz, a sua mão será contra todos
e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Isso perdura desde o início, desde lá até agora. Isso com certeza vai se intensificar nos tempos finais, mas Deus ele continua sendo o guardião de Israel, e isso a própria Bíblia nos diz que Jerusalém vai ser, em determinado momento, uma pedra pesada para todos os povos, e todos que tentarem erguê-la se ferirão gravemente, e contra ela vão vir todas as nações da terra. Nós temos também a guerra de Ezequiel, capítulo 38, de Gog e Magog, né? Príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, que vão invadir Israel para tomar o despojo, para tomar as riquezas, para saquear a terra, e Deus vai intervir sobrenaturalmente, matando os exércitos inimigos com chuva inundante, os muros desabando, confusão militar. Então, todo esse poder tecnológico e humano também que Deus deu para o povo israelense, tanto na área bélica, médica e tudo, ele também, com certeza, continua fazendo de forma sobrenatural, e exatamente por isso, como o pastor Heitor mesmo citou, Israel não perde guerra, né? Porque ali, com certeza, é um povo guardado, e para que se cumpra todo o propósito, porque o Senhor disse em vários textos que ai daqueles que tentarem dividir a minha terra, né? O de Deus não está circunscrito a Israel especificamente, mas o Israel no sentido macro, que envolve o velho Israel e o novo Israel, que somos nós, somos os cristãos, né? A geração eleita, o povo adquirido, etc, etc. Pois bem, agora, Germano e Paulo e Marcelo, quero colocar os três no fogo agora, né? Vamos se virar aí. A questão da geração que viu Israel renascer. Mateus 26, o fim chegando a 2027, essa questão de 80 anos, né, que é o máximo que se estende na geração. Hoje nós observamos que a saúde está empurrando alguns até a mais de 100. Mas, na verdade, isso aí não é uma regra. Uma regra, isso é uma exceção, certo? Aquele médico que eu citei lá, americano, meu amigo, que é brasileiro, um americano, ele disse que eu vou chegar até 120 anos. Eu gostei dessa parte do discurso, só não sei se vai valer a pena. Pois bem, começa... Marcelo, essa questão de 70 e depois no máximo 80 anos, isso aí é compatível com essa questão da geração que viu Israel florescer? Pastor Heitor, esse texto está em Mateus 24, quando Jesus começa dizendo acerca da parábola da figueira. Ele diz, olha, quando os seus ramos, né, quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que o verão está próximo. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração, a geração da figueira, sem que todas essas coisas aconteçam. A gente sabe que na Bíblia há muitas gerações, né? Há gerações de 120 anos, há outras gerações, mas a geração que corresponde à nossa geração, conforme está lá no Salmo 90, 10, é a geração de 70, 80 anos. Você vê uma pessoa de 90, eu conheço pessoa, o meu avô, por exemplo, tem 94 anos e ainda dirige, vai de uma cidade para outra dirigindo, e vida normal. Mas a gente sabe que é uma exceção. Quando a pessoa está nos 70, 80, já começa com muitos problemas de saúde, e é realmente a expectativa de vida média, né, do brasileiro, do europeu. Então, claro que pode passar um pouquinho, pode ser antes, mas isso corresponde à nossa geração. Então, essa profecia, tendo Israel florescido, se a gente contar 47, que foi a resolução 181, ou 48, que foi a proclamação, quando Israel volta a ser nação, e contarmos uma geração de 70, vamos a 2017 ou 2018. Se contarmos que o enfado e cansaço que fala lá no Salmo 90, 10, nós vamos para 2027, quiçá 2028. Então, isso também, de alguma maneira, corrobora, foi isso que eu até mostrei no meu vídeo, com essa visão do Rabino, né, sobre a cúpula dourada e tudo mais. Então, é interessante porque marca uma linha profética, né, um tempo profético. A gente não sabe o dia, a hora, pode ser a qualquer momento, mas a Bíblia deixa uma linha profética. E eu digo sempre o seguinte, pastor Heitor, se a gente não quisesse, se Deus não quisesse que nós pudéssemos discernir o tempo profético, não haveria necessidade de Daniel, não haveria necessidade de Apocalipse. O próprio livro do Apocalipse 1 diz assim, bem-aventurado aquele que lê e guarda as palavras da profecia desse livro. Ou seja, então, uma das bem-aventuranças que está fora do Sermão da Montanha é essa. Então, se Deus deixou a mensagem ao apóstolo João, se Deus revelou, é porque ele quer que as pessoas se interessem por esse assunto para que possam discernir o tempo profético, né? Interessante, duas coisas sobre essa questão. Eu sou fora da regra, porque eu estou com 74 anos de idade, dirijo a 120, 140 por hora. Né? As pessoas dizem,
vivo, piloto avião, certo? Sou piloto de avião, e não tirei brevet novo, eu tirei velho, com 60 anos de idade, porque eu era da reserva da Força Aérea, era mecânico na Força Aérea, contra todo mundo, contra a família inteira que me excomungou, me amaldiçoou, mas nada disso pegou. Eu tirei brevet, eu comprei o primeiro, vendi, comprei o segundo, vendi, agora estou comprando o outro, estou procurando outro avião. Se descobrir um avião bom e barato, é comigo mesmo, eu quero grande, né? Um avião de 6 lugares, pelo menos, certo? Pois bem, eu estou fora dessa regra e estou aí com um corpinho de 73,5, mais ou menos, né? Por aí. Pois bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você citou aí, pastor Marcelo, uma coisa interessante. Eu leio a Bíblia já algumas vezes toda, como se diz, de capa a capa, mas o que eu li uma vez, um certo tempo atrás, um livro de Billy Graham, e ele fez menção a um versículo que eu já li, todo mundo já leu N vezes, que é exatamente Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras dessa profecia. Eu atentei para esse versículo e disse, puxa, há uma bem-aventurança, há uma promessa de felicidade àqueles que leem e àqueles que ouvem esta palavra. A partir daquele dia, nunca mais parei de ler Apocalipse. Eu leio um livro, um capítulo de Apocalipse todos os dias, às vezes mais. Leio a Bíblia toda, para lá e para cá, preparo sermão, mas eu me apaixonei por Apocalipse, por escatologia, e leio todo dia Apocalipse. E a partir daquele momento, Deus começou a me abençoar de maneira tal, que eu cheguei onde cheguei, que não daria. Se olhasse para o garoto que nasceu lá em 17 de julho de 1946, e onde eu nasci, de que família eu era, todo mundo diria, você não tem futuro nenhum. E eu extrapolei e fui ao máximo que se pode alcançar em termos de vida acadêmica, né, Paulo? Eu consegui ultrapassar. E tudo isso lendo Apocalipse. É realmente um livro que abençoa. Voltemos já, mas olha, não, voltamos nada. Eu estou pulando aqui, estou me enrolando, e o diretor aqui, executivo, que é o homem da técnica, olhou com aquele olhar tipo FAO, né? Se usa o FAO ainda, Grande? Se usa o tipo FAO, quer dizer, o tipo fuzilo. Não acaba, não. Deus, Abraão, disse, em ti serão benditas todas as nações da terra, todos os participantes. Fábio Garcia Sanches, você acha que o mundo todo é abençoado pelos judeus? Com certeza. A promessa feita a Abraão, Gênesis capítulo 12, continua valendo e vai valer até o fim, porque a palavra de Deus não volta atrás, jamais. É inerrante. Vamos lá, chefe? Vamos lá. Vamos lá, o homem de Júlio César com mistura de Adolf Hitler, que ele corte o campo, Frederico, isso aí. Em que benditas serão todas as nações da terra? Os caras, nem os árabes. Nem os árabes. Ninguém. Quem quiser ser abençoado é dele. Então, nós podemos ver como que Israel é um centro ali desse preparativo de Deus. Por quê? Porque a própria Bíblia, ela nos ensina a orar por Israel, a clamar por Israel. E a bênção para quem ora por Jerusalém. É isso aí. Olha só, nós seremos abençoados. Então, serão benditas todas as nações que vêm de Abraão, que é o nosso pai da fé. Então, nós precisamos ter um carinho especial por Israel, porque há um propósito muito grande de Deus por esta terra, por esses habitantes. Sabe por quê? Nós podemos ver, como o senhor mesmo citou, quantas guerras, holocausto, já tentaram destruir esse povo de tudo quanto é maneira e não conseguiram destruir. Então, nós precisamos realmente olhar com um olhar especial para esse povo, porque nós, olhando para eles, orando por esta terra, orando por este povo, nós seremos abençoados também por Deus. Pastor Germano, você é um reitor de uma faculdade, teologia, dá aula, se formou pouco, 3 mil pastores, o que é que você tem disso? Vai lá, Germano. Eu quero fazer uma lembrança que eu viajei no avião com o pastor Heitor dirigindo, vendo o piloto. Eu orei bastante, mas foi muito bom. Chegamos tranquilos. A oração está funcionando até agora. Olha só. De ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia diz
que o povo de Deus, o povo de Israel, é o povo que é o Deus dos pais. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Em todos os lugares em que esse povo está, eles têm suas próprias escolas, seus próprios hospitais, seus próprios cemitérios. E nunca deixam de buscar a Deus em todas as semanas. Então, lê o livro de Apocalipse e crê nas mensagens de Deus sobre esse povo é muito bom, como diz o salmista. Ore pela paz de Jerusalém. E conformando aí com o pastor Marcelo, eu li uma reportagem da editora Chamada da Meia-Noite, um grupo que eu também sou seguidor deles, e um dos articulistas diz que hoje pode-se anunciar que pelo menos quase 12% da população israelita são cristãos messiânicos. Isso é muito interessante. Muito bem. Vamos lá, agora, Paulo Mendes Glória. Essa questão da benditas todas as nações da terra. Você é um arquiteto, né? Paulo Mendes Glória é um arquiteto, um professor universitário, foi avaliador do MEC, não sei se já voltou para avaliar o MEC, acho que não, tá? Mas é um crente, um estudioso. Na sua ciência, nas ciências exatas, você vê a presença dos israelitas atuando? Sim. Com relação às bênçãos de todas as nações, o senhor está falando, né? Eu diria de duas formas, direta e indireta. Certo. Direta, eu diria, por descendência. Vamos colocar aqui o Brasil, por exemplo. Grande parte do povo brasileiro é descendente de judeu. Né? Isso principalmente pelos judeus sefarditas, do Portugal e Espanha. Nassau, quando ele veio, ocupou 7 das 15 capitanias, ele trouxe muitos judeus. E esses judeus se espalharam pelo Brasil. Né? Então, aquilo que a história diz, Portugal trouxe aqueles degredados, eram judeus que eram presos pela Inquisição, que ocuparam. Então, muitos dos brasileiros, dos latino-americanos, são descendentes diretos dos judeus. E assim no mundo inteiro. Então, de forma direta, já existe a descendência. E da forma indireta, como consequência, principalmente, como o senhor citou, de tudo aquilo que os judeus inventaram, principalmente na ciência. Se a gente fala hoje num smartphone, isso graças à tecnologia inventada em Israel, e nanotecnologia. Então tem muita coisa que o mundo inteiro é abençoado indiretamente pelas descobertas, pelas invenções dos judeus. É interessante, nós somos 6 aqui, temos 6 no ar e 6 milhões nos assistindo, né? Sou meio otimista, mas fazer o quê? Né? Cada indivíduo tem seu defeito. 6 participando ao vivo, 7 com na técnica, um escutador ali, né? Um observador, um ouvidor, né? De orelhas pequenas, mas ouvidor, e 6 milhões assistindo. Bom, falamos de descendente. Eu não sei quem de vocês aí mas eu estou. O meu avô fugiu de Portugal exatamente por causa de perseguição religiosa lá. E o avô, par de pai, veio para o Brasil com o nome de Antônio da Silva, um nome diferente, né? Onde tem Silva, tem judeu no meio. Ele veio com o nome de Antônio da Silva, e a minha avó, o par de pai, teve não sei quantos casamentos, um desses casamentos foi com ele, o nome dela era Brasília, ela tinha uma perna de pau e teve 6 filhos. Se ela não tivesse uma perna de pau, teria tido uns 12. Mas meu avô, o par de pai, ele era israelita. Só que a paternidade não dá a nacionalidade para as pessoas, é a maternidade, né? Descendente. Filho de uma judia é judeu. Filho de judeu até consegue, mas dá um trabalho para fazer exame de sangue, provar. Eu, com essa idade, também não estou interessado em passaporte israelense. Mas a verdade é que, direta e indiretamente, Paulo foi muitíssimo feliz, Paulo, obrigado, nós somos abençoados, de todos os lados somos. E não sei qual, talvez os 6 aqui estejamos vivos por causa da penicilina, por causa de algum medicamento que foi inventado pelo judeu. Né? Eu tenho certeza, eu teria morrido aí com 16 anos e meio para 17 anos com uma infecção que eu peguei. Eu fui salvo exatamente pela penicilina. Não só eu, Machuchon e tantos outros importantes da Terra, né? Foram salvos por medicamentos inventados pelos judeus. Tá? Agora, Fábio,
Fábio Garcia Sanches, você que é bom nisso. Quando ouvides falar de paz, 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 sobrevirá repentina destruição. Quem falou isso foi Paulo, não foi lá em Tessalonicenses, não é isso? Exatamente, pastor Heitor. Estou com o texto aberto aqui para ler. Irmãos, relativamente aos tempos presentes, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Eu estava buscando o comentário de William MacDonald. O cara do sanduíche, não? Não. Esse é outro, esse é da Igreja dos Irmãos. Ele é da editora Vida Nova. Ele diz lá que o dia do Senhor aqui é o dia subsequente ao arrebatamento da igreja. O dia do Senhor é depois que a igreja for arrebatada. O tempo onde haverá a manifestação do anticristo. E, na verdade, somente duas pessoas poderiam ter o controle absoluto de tudo que há na Terra. A primeira é o anticristo e a segunda é Jesus Cristo. E aqui está dizendo que anunciarão paz e segurança, mas sobrevirá repentina destruição. Essa paz e segurança aqui será prometida e acreditada até pelos judeus, né? Pelo mundo todo. Será... E temporariamente concedida, né, Marcelo? Durante certo tempo vai haver paz e segurança. Certo? Exatamente. E uma coisa importante que ele citou agora há pouco, né? A gente estava falando antes sobre as dores de parto e tudo mais. A Bíblia assemelha novamente esse período às dores de parto. Eu estava vendo uma estatística sobre o número de terremotos que as pessoas sempre dizem, né? Ah, terremoto sempre existiu. Ah, não sei o que sempre existiu. Sim, sempre existiu. Mas a profecia de Jesus é de que haveria em vários lugares. Então, essa expressão em vários lugares, ela traz um componente-chave que é um aumento exponencial. A gente entrar num site chamado Painel Global, monitorando a Terra em tempo real, a gente vai ver que há um aumento do número de terremotos gigantesco no mundo. Por exemplo, por dia, às vezes são 80, 70, 90 terremotos. Só em 2020 nós já tivemos mais de 11 mil terremotos, entendeu? Então, quer dizer, isso não era assim no início. E essa parte, voltando nessa questão de Israel, é uma paz, é uma falsa sensação e é exatamente também um cenário propício do que está acontecendo agora, né? Israel tem firmado acordos com os vizinhos árabes, especialmente em função do Irã, que quer continuar o enriquecimento de urânio e tudo que está fazendo ali, e é uma ameaça para Israel. Então, há um clima também, há um ambiente propício para que a gente sabe que ainda não é, né? Porque a Daniel fala numa aliança com muitos, que não é o acordo do anticristo, mas é um ambiente propício para que os judeus fiquem uma falsa sensação de segurança e, de repente, como o apóstolo Paulo escreveu, haja repentina destruição, porque a verdadeira paz, a gente sabe muito bem onde é que é, e é só no príncipe da paz, né? No príncipe da paz, Jesus Cristo. Bom, quero lembrar, vamos voltar já. Vamos oferecer um curso de escatologia aqui, que não será de graça, será, diga-se de passagem, muito caro, e eu direi daqui a pouco qual será o valor. Vamos a uma propagandazinha aqui, nosso chefe. Programa Ágatos Brasil. Todos os sábados, às 10 horas da manhã, na RBTV. O avivamento vem através da Palavra de Deus. Não perca esse programa com a apresentação do pastor Dr. Heitor Antônio da Silva. Mude, meu irmão, enquanto há tempo, porque Deus vai realizar um avivamento na sua igreja na terra. Acesse nosso site, programaagatos.com. É hora de reinventar suas estratégias para continuar a crescer neste novo mercado. Pensamos e planejamos estratégias digitais em um mundo cada vez mais conectado. Nós ajudamos a sua empresa a converter mais leads em clientes, melhorando seu desempenho, alcance e resultados. Estar presente no mundo digital é essencial. Keystarts. Aqui as suas ideias viram players de alto impacto. Acesse keystarts.com.br. Rádio Ágatos, avivamento no seu rádio. Breve disponível na internet. Música gospel, notícias, informação e palavra de Deus para a sua vida. Ouça, curta, compartilhe.
Baixe o nosso app e tenha a rádio no seu smartphone. Rádio Ágatos, avivamento no seu rádio. Ágatos Brasil. Você também pode assistir ao programa Ágatos Brasil no YouTube. Diversos sermões em busca do avivamento proferidos por todos os pastores colaboradores. Acesse, compartilhe e se inscreva para acompanhar e ajudar a nossa missão. Confira o endereço em nossas mídias. Programa Ágatos Brasil. Esperamos por vocês. Olá, queridos irmãos, queridos amigos, telespectadores da rede Ágatos.com. Estamos aqui com o fim dos tempos, né? Uma perspectiva bastante teológica, tratando sobre a volta de Cristo, sobretudo em cima de uma descoberta, de uma pesquisa feita por um rabino seríssimo e que não estabeleceu data para a volta do Messias. Nós também não estabelecemos, não é o nosso propósito. Não saiam dizendo, o pastor Heitor e aqueles cangaceiros que estavam com ele lá estavam marcando agora. Não estamos marcando nada, não. Certo? Nós não estamos marcando volta de Cristo, não. Tá? Só que eu não faço parte daquele grupo que está querendo que Cristo vai voltar, mas espera mais 200 anos, que aí eu pago as contas todas, a minha família toda. Mas aí as pessoas vão fazendo isso, se Deus atende, ele não volta nunca, né? Porque todo mundo tem seus motivos para que não querer sair daqui. Bom, quinto e último bloco. Tem último bloco. Isso não é escola de samba, não, mas tem último bloco, tá? O Messias que os judeus esperam. O Messias que os judeus esperam. Para exercer que governo? Pastor Marcelo, será que o Messias que os judeus esperam é para exercer o governo que nós cristãos esperamos? Infelizmente não, né? O próprio texto de João 5 nos diz que o próprio Cristo disse, né? Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Certamente quando vir outro em seu próprio nome, vocês irão aceitar. O texto de João 1 também diz algo semelhante, né? E então a gente sabe que, infelizmente, os judeus eles vão receber o anticristo, tendo o anticristo por o Messias deles. Infelizmente, eles não acreditam em Jesus, mas a gente sabe que isso é um propósito divino, né? Deus assim permitiu, estabeleceu, para que ele pudesse também, creio eu, mostrar toda a sua glória, como ele fez em outros momentos da história, né? Deus, o propósito, desde quando o Verbo se encarnou, já se sabia isso, né? Com certeza a onisciência de Deus, que é um dos seus atributos, ele já sabia. Estava tudo desenhado, né, Paulo? Aí nós vamos entrar num assunto meio polêmico, que é o calvinismo e o arminianismo, que eu acho que não é o foco. Brigar no varejo, aqui por atacado. Não. Mas, enfim, os judeus vão receber realmente o homem da iniquidade, o homem do pecado, o qual se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus ou se adora, e realmente vai iniciar, nesse período, quando ele firma aliança, o período mais difícil de aflição que já houve na face da terra, é assim que a Bíblia relata, né? Pois bem. Paulo Mendes Glória. Esse governo que os judeus esperam é um governo em que os judeus, né, política e socialmente, vão dominar o mundo. Não é isso que eles esperam? Uhum. Eu acho que foi muito bem colocado pelo pastor Marcelo. Aliás, eu compartilhei bastante esse vídeo. Né? Muito bom, por sinal. Eu creio o seguinte, esse governo ele vai ter um apoio, no caso, é um governo da nova ordem mundial. Ele terá um apoio incondicional de Israel. Porque se você conversa com um judeu e você pergunta, dá uma futucada, né? E o Messias? Eles falam claramente, o Messias é um governante mundial. É alguém que vai se assentar e governar o mundo inteiro. Então, eles esperam mesmo um político. Eles querem realmente, eles anseiam por isso. Né? Então, Israel ele está preparado, a cabeça de todo judeu já está preparado para dar apoio. E não é à toa que em Jerusalém será uma grande base do anticristo. Né? Então a gente fala, mas é Terra Santa, não, mas o povo judeu ele está preparado para receber esse governante mundial. E Paulo e todos os colegas, o mundo todo está sendo preparado para isso. Eu até citei num programa que eu e o Glênio participamos a respeito de um comandante da OTAN, né? Um
general lá de um monte de estrelas, 4 estrelas lá no ombro, e ele isso durante a Guerra Fria, aquele problema lá com a Alemanha dividida, etc. Ele disse o seguinte: ó, nós precisamos de um governo mundial, de um líder mundial, de um político forte, seja ele Deus ou o diabo, que venha, nós o receberemos de braços abertos. Tá bem? Isso é sintomático, isso virá. E virá mesmo. Essa nova ordem mundial, quando eu convidei o Grande para participar, é porque nós vamos ancorar um outro programa em cima desse. E a coisa é muito mais séria do que se está imaginando por aí. É muito séria. Essa nova ordem vem e ela não é uma coisa para o futuro, daqui a 20, 30, 40, 100 anos, não. Ela está totalmente, em termos tecnológicos, totalmente viabilizada. Agora, há poucos dias, semanas atrás, foi implantado um sistema monetário no Brasil, que é o Pix. Eu não aderi. E aconselho a todos aqueles que aderiram que saiam do Pix. É uma das garras, um dos tentáculos da nova ordem mundial. Eu não aceito. Eu uso o aplicativo do meu banco, certo? Que me é suficiente, e não aderi ao Pix. Tá? Interessante isso aí. O Paulo falou bem, Israel está esperando isso, está esperando mandar no mundo, né, Paulo? Está esperando governar no mundo através do Messias. É diferente do Messias que veio, Germano? O Messias que veio é diferente desse que eles estão esperando? Com certeza, pastor. Com certeza, colegas, vocês sabem disso melhor que eu. Eu quero ler um versículo do livro de Daniel, capítulo 11, 37, na versão Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor de mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Então, esse Messias, ele está aqui fazendo uma referência de que ele não respeitará o Deus dos pais. E o único povo nesse planeta que tem Deus dos pais, de verdade, os outros são fictícios, é os judeus. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esses 3 ícones de Deus, que é o pai da nação judaica, que começa com Abraão, com Isaac e Jacó, e vem até hoje. Então, o Messias que eles estão esperando é diferente, não é o Jesus que nós cremos e adoramos. E Jesus vai se manifestar no final da grande tribulação. Quando Jesus virá em glória, a igreja estará com ele, e aí esse Messias aí vai ser punido. Mas, por enquanto, é esse Messias que eles estão buscando, é esse líder mundial que vai chegar, e é esse camarada que os judeus vão reverenciar, e não só o judeu, mas todas as do mundo. Ficará um momento muito difícil para aqueles irmãos que não creram na Bíblia, que não foram fiéis, quando a igreja for arrebatada, esse primeiro momento aí dos 3 anos e meio, essa rapaziada aí vai ser... Então, que nós possamos atentar para a palavra de Deus. Mas, com certeza, o Messias que os judeus esperam não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. Com o prometido de Deus, né? Com o prometido amado de Deus. Agora vocês vão escutar aqui esse velho pastor sintetizando aí e poderão interferir. Bom, a chave do enigma está aqui. De fato, Cristo volta. O Messias volta. Não à Terra, como eles estão pensando assim, né? Mas na sua saída do céu se dará 7 anos antes da volta do Messias que eles esperam. E tem mais essa. Na segunda vinda, Jesus Cristo não vem direto à Terra. Ele fica nos ares, promove a primeira ressurreição, que é a dos salvos, os salvos de todos os tempos, né? Em todos os tempos. Começa lá com Abel, primeiro salvo, né? E por aí afora, trilha através de toda a lei, de profecia, porque todo o princípio da salvação é a obediência, é a graça. A graça é o meio da salvação em todos os tempos. Não existe outra coisa que não seja a graça de Deus. Mas começa com a obediência, obedeceu, está salvo, desobedeceu, está perdido, passa pela lei aos profetas, chega até Cristo, e a questão é, obedecemos a Cristo ou não? Obedecemos como salvos, desobedecemos, estamos perdidos, nós não estamos, porque obedecemos e cremos. Muito bem. Quando Cristo volta, ele fica nos ares. Nós vamos ao encontro do Messias nos ares. É Paulo que nos garante isso.
E ali começa o período das bodas do Cordeiro, 7 anos. É quando ele casa, quando ele se une à igreja, ou seja, a soma de todos os salvos, de todos os tempos. Primeiramente pela ressurreição e o arrebatamento, que é ato contínuo, certo? Paulo já dizia, nós que ficarmos vivos, ele tinha essa esperança. E agora quem tem essa esperança sou eu. Não sei se os colegas aqui concordam ou não. Nós que ficarmos vivos, eu e talvez aquele rabino, né? Quem sabe ele também esteja aqui. Claro que eu estou brincando, nós não estamos marcando nada aí. Bem, então a primeira ressurreição e o arrebatamento levam os salvos de todos os tempos para as bodas do Cordeiro, certo? Nos ares. Esse momento não será visto da terra, certo, Marcelo? O mundo não tomará conhecimento. O que o mundo vai tomar conhecimento é que túmulos foram abertos e uma quantidade enorme de salvos desapareceram. E vão surgir as mais variadas teorias de abdução, de alienígena, não sei o quê. Vão subir teorias. Vamos calcular mais ou menos, vamos ser, não sei se otimista ou pessimista, 1/3 da humanidade poderá ser de salvos. Pode ser até mais, eu espero até que seja muito mais. Vamos colocar para início de ideia. Se 1/3 da humanidade for arrebatada, né? Imagina que vai ficar de riqueza para trás, correto? As propriedades de todos os servos de Deus, aviões, carros, dinheiro, etc. Com essa riqueza, o governante diabólico vai poder oferecer 3 anos e meio de muita fartura, não vai, Marcelo? Com certeza, vai sobrar recursos e vai faltar pessoas. Né? Recursos para... Muito bem. Então, subimos na direção do Senhor nos ares, lá acontecem as bodas do Cordeiro, é a ocasião em que acontece o tribunal de Cristo, tribunal, entre aspas, que a palavra no grego é o bema de Cristo, que é um estrado que era usado onde a autoridade subia para entregar as comendas, os prêmios aos vencedores das Olimpíadas. Aquele é o bema, é o estrado. Todos os que vão para o tribunal de Cristo já são salvos, já subiram. Ali não há julgamento para fim de salvação ou perdição. Ali o que vai existir é julgamento quanto às coroas, quanto aos galardões, certo? Cada um recebe em função do que fez ou do que não fez. Eu, por exemplo, tenho uma coroa que deve ter tamanho de uma tampinha de Coca-Cola e vai sobrar espaço na minha cabeça. Vai sobrar espaço na minha cabeça, não estou nem preocupado com isso, né? Porque nós já fomos salvos. Ali, esse período de 7 anos é o período nos ares. Aí o que acontece? Na Terra, rola a 70ª semana de Daniel, certo, Marcelo? Exatamente. O Marcelo é autoridade nisso, certo, Germano? Não, eu sou dos menores aqui. Glória, concorda? Concordo plenamente. Estamos juntos. Glória, concorda? A 70ª semana de Daniel. O Júlio aqui concorda? E a igreja não estará aqui. Não estará aqui, ela subiu, já subiu. Nós estamos aqui. Concorda com isso? Se alguém quiser ficar por aqui, para passar... eu não quero. Você concorda? Estaremos todos lá em cima? Sim. Inclusive você? Amém. Ok, avisa o pessoal da Casa de Oração de Poço 1 que eu gostaria de domingo lá. Se Cristo voltar, eu vou aqui junto. Fazer o quê? Pela sua imensa graça, lá estarei. Lá estarei. Pois bem, então ele volta com a igreja, com os salvos de todos os tempos, para instalar o milênio. Nos 7 anos aqui, a besta subiu, está governando, está mandando, fazendo a desgraça aqui, e nesse período se levantam os 144 mil judeus evangelistas que saem pelo mundo pregar o evangelho do reino, não é esse evangelho que nós pregamos. Muita gente fala, mas o evangelho do reino tem que ser pregado a todos os cantos, então virá o fim. O evangelho do reino é o evangelho do reino milenar, é o que vai ser pregado pelos 144 mil. E sabe qual é o povo que está sujeito e é para o qual esses judeus vão pregar? Judeus. Visa a salvação do remanescente de Israel. Exatamente. A oportunidade dos gentios já foi para o Beleléu, acaba exatamente na primeira ressurreição, no arrebatamento. Dali para frente, gentio está lascado. E não adianta reclamar, estão cansados de ouvir o evangelho. Ali acabam as oportunidades dos gentios, certo? Muito bem. Aí saem os 140 e as 2 testemunhas, que a Bíblia diz que são as duas oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra.
Quais são os 2 camaradas que não morreram e subiram transladados, não foram arrebatados, foram transladados para os céus? Elias e Enoque. Só que a Bíblia diz que a homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso isso. Esses camaradas, esses 2 vêm, pregam a partir de Jerusalém, inundam o mundo com a mensagem. O diabo não consegue vencê-los, até que em determinado momento eles morrem. Por que eles morrem? Porque são homens, estão na carne, certo? Porque não há como não... Se eles fossem anjos, não poderiam morrer. Eles são homens que estão lá separados para esse fim. Não só para esse fim, mas Deus também estava dando uma demonstração de que a morte não era uma necessidade. A morte existe por causa do pecado. Não existisse a morte, no final do gasto de todas as nossas potencialidades físicas, neurológicas, etc., as pessoas seriam simplesmente transladadas para a presença de Deus. Não precisaria morrer. Então, ele deu a demonstração de que morte não é uma necessidade, é uma consequência mesmo do pecado. Pois bem, assim será no final. E esses 7 anos são interessantíssimos. Então, decorrente disso tudo, eu diria o seguinte, logo nessa volta de Cristo com a sua igreja, é aí que a Bíblia diz que todo olho verá. Aí, realmente, todo mundo verá Jesus Cristo voltando, mas não sozinho, mas com todos os salvos para reinar. Decorrente disso tudo, vamos ver. Se o Messias a ser visto nessa ocasião for o esperado dos judeus, e não deve ocorrer, então a primeira ressurreição e arrebatamento tem de acontecer em 2021, para dar o tempo dos 7 anos, entendeu? Então, enquanto o Rabino está projetando até 2027, eu, Heitor Antônio da Silva, doido como sou, estou dizendo que há uma possibilidade muito grande de Jesus Cristo voltar, de arrebatar a sua igreja, promover a ressurreição em 2021. Mas não fiquem pedindo isso também a ele, não, que eu tenho umas férias para tirar agora em janeiro e fevereiro, eu estou muito cansado, certo? Não fiquem pedindo. Se quiserem pedir, peço para vocês, ele pode levar no varejo, não precisa levar para o atacado, né? Estou brincando, claro. Pois bem, se for o falso Messias, ou seja, o que me parece mais provável, então, se ele realmente voltar, na perspectiva dos judeus, se eles voltarem até 2027, então a primeira ressurreição e o arrebatamento, né, seguido da 70ª semana do Daniel, vai ocorrer aí até 2027, se for o caso. De qualquer maneira, nós não entraremos na grande tribulação. Somos poupados, somos pré-tribulacionistas. Isso vai pegar o mundo com o diabo, os perdidos, os que rejeitaram o evangelho e estarão aferrados à proposta dos judeus de um governo em que eles serão soberanos. Mas eles vão acordar a tempo e o remanescente de Israel será salvo. Esse é o critério, isso é a Bíblia. Pois bem, eu quero agradecer a todos os colegas pastores, missionário Fábio Garcia Sanches, o Júlio, Paulo Mendes Glória, Germano Soares Silva e o pastor Marcelo, do Ministério Ciência da Profecia, por essa participação, e dizer que esse é apenas um dos primeiros assuntos. Marcelo, nós estamos à disposição do irmão, no seu canal. Obrigado. O Paulo Mendes Glória também tem o Tempo da Palavra, né, Paulo? Tem um canal muito ouvido, ele participa todo sábado do programa Ágatos Brasil. Germano participa na formação de obreiros, já formou aí mais de 3.000 pastores, né, Germano? Com certeza. Germano, mais do que isso. Fábio Garcia Sanches é um missionário bem-sucedido na Casa de Oração aqui na região, em Porto Seguro, que, diga-se passagem, é uma região que tem muitas igrejas, chamada Casa de Oração, que, na verdade, é uma igreja evangélica, denominada Casa de Oração. Começou na Inglaterra com os de Brothers, né? Os irmãos, certos irmãos, cresceu. Se não me falha a memória, Germano conhece bastante isso aí, se não me falha a memória, foram os primeiros evangélicos que vieram para o Brasil. Primeiros evangélicos, né? Depois vieram os congregacionais, depois vieram os batistas, veio o congregacional que virou batista no navio, chegou aqui, Salomão Guizo, né? Depois da Igreja Batista saiu a Assembleia de Deus, depois saiu a Igreja Batista Renovada, tem a Igreja Batista Regular, eu sou da boa, né? Mas tem também a Regular, tem a Livre, tem Independente, ponto tem denominação por aí. Eu quero agradecer a todos vocês e a palavra final. Primeiramente, Júlio, dá uma palavra aí. Quero agradecer aí pelo convite, pastor Heitor,
de sentar nessa mesa e também discutir desse assunto que é tão importante para os nossos tempos, né? Onde as pessoas estão focadas no momento, focadas nesse tempo e esquecendo que tem uma eternidade. Então, aqui vai a minha palavra para você que nos ouve, que nos assiste no programa, nessa TV Ágatos, uma TV que com certeza vem do coração de Deus para a sua vida, dizendo para você que, olha, há uma eternidade preparada para você. Não se preocupe, não fique preocupado, ansioso com as coisas dessa terra, mas há uma palavra para você, aonde Jesus disse que ele foi preparar o lugar. Então o lugar já está preparado, já está tudo pronto, tudo planejado, porque tudo no reino de Deus é com muita ordem, com muita decência. Então já está tudo planejado e preparado para que você viva uma eternidade com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e um abraço para todos. Fábio Garcia Sanches. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando junto com os irmãos e fazer uma propaganda também do curso que o pastor Heitor está anunciando aqui desde o início do programa. Nós tivemos a conferência escatológica em nossa igreja e foi uma bênção. Os irmãos lá pediram para fazer novamente, mas o cachê do ministrante é muito alto, né? Então, estou aguardando fazer caixa para convidar o pastor Heitor para poder dar lá o curso de escatologia em nossa igreja. Ele está de brincadeira, eu só uso cachecol. O máximo, quando vou nos Estados Unidos, no mês de dezembro. É o máximo que eu tenho. Eu passo um cachecol, que pode ser de qualquer um. O pastor Heitor brinca muito, eu resolvi brincar um pouquinho com ele aqui agora. É 0800. Paulo Mendes Glória. Queria agradecer, pastor, pela oportunidade de estar aqui num grupo tão seleto, né, e é uma honra muito grande participar de tudo da Rede Ágatos. É uma rede que tem demonstrado, através dos seus programas, que é a bênção do Senhor, tem abençoado vidas, e eu me sinto honrado de estar participando, e quanto mais levantar um assunto tão importante quanto esse, tempo dos fins, e é algo que a gente tem que estar pedindo ao Senhor mesmo, né? E a gente não deve se preocupar no arrebatamento ficar feliz, tem que preocupar em subir feliz. Interessante. Paulo é um homem preparado, estudioso, intelectual, e eu conheci, como falei para os colegas, né, na avaliação de reconhecimento do curso de arquitetura aqui da então Faculdade Redentor em Itaperuna, e descobri, né, bem-humorado, gosta de uma piada, nós rimos muito, e nasceu ali uma grande amizade, né? Ela pode não frutificar muito, mas que a gente sempre que a gente se encontra, a gente ri bastante, né, Paulo? Muito bom. Exatamente. Germano? Quero agradecer ao doutor Heitor, aos colegas que estão conosco aí, ao missionário Fábio, ao doutor Paulo, ao Júlio César, ao pastor Marcelo. Muito obrigado a todos e agradeço a Rede Ágatos, o privilégio de fazer parte desse seleto grupo e dizer um pouquinho às pessoas que atentem para a volta de Jesus, porque Jesus está chegando. E nós não podemos dizer que ele vai voltar, ele já está chegando. Deus abençoe vocês. Isso não tem muita pressa, está quebrando o galho de alguns, esperando outros, mas que ele está voltando, está. Uma alegria enorme ter o Germano aqui. Marcelo, sua palavra, Marcelo. Pastor Heitor, agradecer o senhor por esse maravilhoso programa, Rede Ágatos. Para mim é um privilégio estar aqui. De todos os convidados, com certeza eu sou o menor, também sou o mais novo, mas para mim é uma honra participar desse programa evangelístico, né? O Senhor, ele tem me dado já um direcionamento há muitos anos de levar essa mensagem de salvação, da volta de Jesus no nosso canal no YouTube. Até vou fazer aqui um anúncio, Ministério Ciência da Profecia no YouTube, ou o canal Pastor Marcelo de Carvalho, e nós temos alcançado também milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo, e o Senhor prometeu que isso fosse acontecer realmente quando nós estivéssemos nos últimos dos últimos dias. Há mais de 20 anos o Senhor fala isso para mim. Então, a Bíblia é a maior profecia, lógico, ela diz que nós já estamos na última hora, conforme está lá em 1 João 2, né? Mas a minha própria experiência pessoal com Deus também atesta isso. O Senhor falou que levantaria uma obra grande no mundo. E, para mim, é um privilégio estar com autoridades, com pastores, com teólogos, que realmente entendem muito do Evangelho. E eu só tenho a agradecer a oportunidade. E saibam todos que eu aprendi muito também com vocês nesse programa, tá bom? Quero agradecer a todos os queridos irmãos, a todos os nossos queridos telespectadores, ao meu ouvidor de plantão,
já aqui está, dizer que o nosso propósito, o nosso objetivo é exatamente fazer um movimento no Brasil de avivamento de conteúdo, não de forma. Não queremos que as igrejas mudem seu jeito de cultuar, isso aí não interessa, cada um faça do que eu... Não queremos unionismo, não queremos que uma denominação sufoque a outra, engula, nada disso. O que nós queremos é que o evangelho seja pregado e nós, como crentes, mostremos ao mundo que fomos transformados pelo poder do evangelho. Somos sal da terra, luz do mundo, preparados para a vida eterna com Cristo. Foi um grande privilégio participar com os queridos irmãos e amigos. Que Deus abençoe aos queridos, suas igrejas, suas famílias, seus ministérios, seus projetos todos. A Deus toda honra e glória e até a próxima ocasião. Abração. Programa Ágatos Brasil. Todos os sábados, às 10 horas da manhã, na RBTV. O avivamento vem através da Palavra de Deus. Não perca esse programa com a apresentação do pastor Dr. Heitor Antônio da Silva. Mude, meu irmão, enquanto há tempo, porque Deus vai realizar um avivamento na sua igreja na terra. Acesse nosso site, programaagatos.com. É hora de reinventar suas estratégias para continuar a crescer neste novo mercado.